Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Giga. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Aqui é Carol Cardenas. Tô aqui com a Janaína Spolidório no nosso podcast Origem. Esse é o Literário Pedagógico. Precisamos lembrar sempre que podcast, você não vê a gente, mas você nos escuta. Tipo um programa de rádio, tá bom? A gente vai abordar hoje uma série super legal que tá na Netflix e que bagunça um pouco a nossa cabeça. O nome da série é Expresso do Amanhã e ela traz um cenário pós-apocalíptico, uma coisa bem maluca mesmo. Nesse cenário, o planeta ficou congelado e os únicos sobreviventes, supostamente, são pessoas que vivem ali. Mas acontecem algumas outras coisas e algumas surpresas no decorrer da série. Esses vagões percorrem 438 mil quilômetros ao redor do planeta em um ano. E são mais de 1.000 vagões. E ele é basicamente a esperança da humanidade. Lá dentro tem pessoas, lugares, cabaré, aquário, restaurante, escola. E ele é dividido por classe social. Na verdade, ele é dividido pelo preço que você paga para estar ali. Mas, ô Jana, o que a gente pensou mesmo que tem a ver com educação aqui, que eu já me perdi? Carol, na verdade, quando você olha todo esse cenário pós-apocalíptico, vê ali um trem. Na verdade, trem você até dá para fazer um cross ali com a educação, porque eu sempre falo disso quando eu falo da estação pedagogia em algumas lives aí sobre professor empreendedor. Mas no caso desse trem aí, que é o Snowpiercer, ele é construído pelo senhor Wilford e ele tem um W ali na frente. Daí, quando eu assisti a série, me pareceu muito o caso da educação no Brasil. Por quê? Porque você, na verdade, tem uma questão aí de classe social que é muito forte, tanto na parte dos alunos, né? Que a gente tem uma divisão aí muito extrema entre as classes sociais no que diz respeito à educação. E isso ficou ainda mais aparente durante a pandemia. E a gente tem o caso dos professores também. Quando a pessoa investe mais em educação, ela consegue ter mais possibilidades dentro dessa área. Então, se você investe em ser um psicopedagogo e você tem dinheiro, você pode abrir um consultório. Se você investe numa formação de gestão, você pode fazer parte de uma instituição como diretor ou como coordenador pedagógico. Se você investe em qualquer tipo de formação um pouco mais cara, você consegue galgar novos territórios ali na educação. Então, é o mesmo caso ali do preço da passagem para o Snowpiercer. E o Snowpiercer, se vocês lembrarem, eu falei ali que tem um W, né? Porque é de Wilford. Gente, é a cara do Mac. Se você virar aquele W, ele vira um M de Mac. Então, quando eu assisti, eu imaginei assim, nossa, esse trem, ele parece o Mac. As pessoas têm os privilégios de acordo com o que elas pagam, que elas investem em educação, em tempo e dinheiro. E eles têm também uma pessoa ali dentro que comanda tudo. Então, você fica ouvindo aquela voz que, no caso ali, tudo que é feito no trem, supostamente o senhor Wilford é que manda. Só que depois, durante o seriado, você descobre que ele nem está dentro do trem, ele está em outro trem. Enfim, é uma reviravolta total. Só que o mais interessante é que todas as pessoas obedecem o que a pessoa ali da secretaria, né, das relações públicas fala naquele microfone. Então, ela fala lá que o senhor Wilford informa que os vagões tal, tal e tal precisam fazer tal coisa, o vagão faz. Então, é exatamente o que a gente tem ali na questão da educação. Você é manipulado. Então, essa pessoa que fala no microfone com o trem, na verdade, é uma pessoa que manipula o que acontece ali dentro. Ela passa por todos os vagões, porque é uma pessoa ali da secretaria, né, da recepção, da questão de relações públicas. São pessoas treinadas para enganar as pessoas
Então, elas têm esse treinamento para deixar transparecer que está tudo bem, mesmo que esteja assim o trem saindo do trilho. E ela faz esse papel muito bem, porque as pessoas elas criam uma expectativa em relação ao Wilford, que nem existe ali dentro, e à secretaria, né? Esse pessoal da hospitalidade que eles falam. Então, gente, tudo a ver com a educação. Esse trem é o MEC, nós estamos ali dentro e nós estamos obedecendo coisas que nem sempre são as ideais para a nossa realidade. Então, esse é o Snowpiercer, esse é o MEC. Estamos nesse vagão. E aí, você estava falando dos vagões e de pagar e tudo mais, Jana, e tem um dos vagões que é ocupado pelo fundão, né? A gente chama de fundão, que são as pessoas que entraram nesses vagões para sobreviver. Complicadíssimo. Consigo pensar muitas coisas aqui, mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Jana, eu acho que vale aqui, apesar de parecer óbvio para nós que estamos trabalhando com educação e pra gente que vive no Brasil, né, obviamente, o que é o MEC. Óbvio, mas acho que é importante ser lembrado, assim, o que é o MEC e quais seriam as obrigações dele, sabe? Qual é o papel do MEC hoje para a educação, para que a gente lembre o que realmente a gente tem recebido, o que realmente a nossa educação tem recebido dele, e a gente vai falar isso mais pra frente também, mas de que forma a gente pode cobrar isso. Porque, no fim das contas, se há alguém responsável para resolver as coisas, para trazer as coisas, ele precisa ser cobrado e responsabilizado por isso, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Bom, o MEC parece realmente óbvio, mas nem sempre a gente pensa no que exatamente o MEC deveria ser. Porque quando você nasce, o MEC já está aí. Então, você fica ouvindo na TV, você ouve no rádio, as pessoas falam e para você o MEC é o Ministério da Educação e Cultura. Mas quais seriam as atribuições do MEC? Bom, falando de educação e cultura, logicamente que ele tem que ter ali uma relação com esses dois itens, mas ele foi criado para que tivesse uma educação mais acessível a todos. Então, essa foi a intenção primeira do MEC. Se vocês olharem ali na história, se eu não me engano, ele foi criado no governo de Getúlio Vargas, né? Por volta aí dessa época. E desde então, essa é a grande obrigação do MEC. Só que o que acontece? Como tudo no Brasil, isso virou assistencialista. Vocês sabem que eu não vou por uma linha de pedagogia assistencialista, me desculpe quem vai. Eu acho importante, mas eu também acho importante o assistencialista respeitar o cognitivo. Então, não é porque a pessoa vai por essa linha assistencialista que ela tem o direito de desrespeitar a minha linha, que é a cognitiva. Então, antes de escrever algum comentário desagradável, eu peço a gentileza de pensar nesta questão de respeito à educação em geral. Na verdade, na educação em si, né? Porque quando a gente fala de assistencialismo, geralmente as pessoas brigam comigo, sabe? Por isso que eu tô falando isso. Porque eu não penso nas condições. Gente, condição é a gente que faz. Eu também vim de uma condição de classe média para baixa, muito baixa. Eu tive um pai funcionário público que veio da roça e eu não me prendi a nenhuma situação, por questão alguma, que me impedisse de galgar ali meus degraus na educação. Então, eu não acho que, se eu fiz, eu acho que outras pessoas podem fazer também. E eu já conheci pessoas que moravam em comunidade, que hoje estão morando em condomínios maravilhosos, assim, centro de cidade, que tiveram, assim, uma ascensão gigantesca, que são professores, e que porque se dedicaram a uma carreira, elas conseguiram transpor. Foi até engraçado, porque eu vi esses dias um vídeo do BBB, eu não sei se é desse, porque eu não assisto, mas alguém me mandou um vídeo do BBB que uma pessoa lá dentro falou que você recebe, quando você está na educação, você recebe uma marreta, que ela quebra as paredes ali das classes sociais. E é exatamente isso, né, que acontece. A educação, ela consegue fornecer isso e seria obrigação do MEC deixar isso acessível para todos. Veja que nós estamos num país gigantesco, é um país continental, né, a gente fala que é um país continental, então não tem como o MEC cuidar de todo mundo, que nem mãe. Por isso que eu falei do assistencialismo. A obrigação do MEC é dar as ferramentas necessárias para, tanto do ponto de vista de educação, quanto cultura, quanto tecnologia, porque hoje não se convive sem tecnologia. Quando eu falo em dar essas condições, não é pagar para as pessoas, mas sim dar essa marreta que eu acabei de falar para vocês.
dar essa marreta para que a pessoa tenha condições de quebrar algumas paredes que colocaram em volta dela. Só que o que me faz pensar no MEC será que ele está realmente interessado nisso? Né? Porque uma pessoa que não tem essa marreta é manipulável, igual as pessoas que estão dentro do trem ali do Wilford. Essa questão é bastante complexa, é uma coisa assim, até que quando você fala sobre isso, algumas pessoas são contra, porque é uma questão extremamente polêmica, mas é preciso que alguém fale e outras pessoas espalhem. Que é exatamente o que acontece ali no trem mais pra frente, quando uma pessoa começa a espalhar para outra coisas que estão acontecendo. E daí você fica inconformado e começa a tomar atitudes. É isso que a gente está tentando fazer aqui. A gente é basicamente o fundão, que não se conforma com a situação dele, está vendo que as coisas estão erradas e quer anunciar a meio mundo para que as pessoas comecem a plantar ali uma sementinha do estou errado. O que você deve esperar do MEC? Você deve esperar 2 coisas, eu acho. Direcionamento e exemplo. São 2 coisas que a gente nunca tem, se você pensar. E daí, o que eles fazem? Eles acham que eles vão fazer uma micagem com os professores. E o que seria essa micagem? Quando eles inventam de fazer o Programa Nacional de não sei o quê. Programa Nacional de não sei o que mais. Que são programas que dão a ilusão de que você estará fazendo uma coisa diferente, mas você não está. Tem coisas mais importantes que esses programas que deveriam acontecer na formação do professor. E tem professor que vai ser contra o que eu estou falando agora, porque tem a ilusão de que aquele programa fez bem para ele. Ou ele sabia tão pouco que realmente o programa fez bem, o que é pior ainda, né? Não estou falando sem saber, porque eu já participei de 2 desses programas e eu não saí satisfeita. Eu achava que eu estava sendo engambelada, porque eu sabia mais do que o programa. Né? E eu não era a Janaína Spolidori de hoje naquela época. Né? Porque você pode falar, mas você sabe bastante coisa, mas eu não sabia. Só que o programa eu tinha a impressão que ele mais me enrolava do que me trazia conteúdo realmente, era superficial. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Quando o MEC oferece alguma coisa, você tem que olhar, aquilo é um direcionamento ou um exemplo? Ou ele está ensinando alguma coisa operacional que você vai fazer e não vai questionar? Porque essa não é a obrigação dele, mostrar alguma coisa operacional. A obrigação dele é transformar a sociedade, não manipular ou moldar. São coisas diferentes. Então tá aí umas coisinhas para vocês pensarem antes de falar amém para tudo que a gente recebe, né? Porque é bonito você falar que tem o programa de neurociência, mas é o programa de neurociência com referência de quem? Ou o jogo lá da alfabetização, mas é o jogo da alfabetização, ele faz uma mudança, uma transformação na criança. Como que esse jogo vai ver qual é a hipótese da criança? O que ele vai transformar no cérebro dessa criança? Então, tudo isso tem que ser questionado. Não é porque ele dá a ferramenta que a gente sabe usar, não é porque ele dá a ferramenta que aquela ferramenta é adequada. Então, assim, mais do que a ferramenta, é o exemplo, é o direcionamento. A gente precisa de pessoas ali que deem exemplo de boas práticas. Fale, eu faço assim, então você também pode. Não é, eu comprei isso, então agora você vai usar. Porque a gente está pagando o que é para oferecer para a população. São coisas bem diferentes. Origem, com Janaína Spolidório. Bom, eu acho que você entendeu aí essa cross, né, entre educação e o mundo, e que o Wilford é o MEC. O Wilford lá, o dono do trem, que nem existe, ele é ilusório, né, é uma ilusão para que todos acreditem, é o MEC. Ficou até engraçado nessa comparação. Bom, o Expresso do Amanhã, ele é dividido ali em classes, como a gente falou, e é o mundo todo. Então, tudo tem que acontecer lá dentro. E uma coisa interessante é que a gente tem ele dividido em partes exatamente por causa dos privilégios que cada parte tem. Então, a gente tem o pessoal lá, os ricaços, que eles ficam em restaurante, em jogatina, eles têm acesso ao caviar do vagão de aquário, têm acesso à educação, enquanto outras pessoas não têm. Então, é uma questão assim bastante para a gente pensar em relação aos cargos ocupados dentro da educação, né, Carol? Na verdade eu ia aproveitar esse gancho. Pegando esse gancho, fico pensando, Jana, que essa divisão ela é óbvia, ela é gritante. Hoje que nós estamos gravando o podcast, saiu uma matéria falando que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes não
tiveram aula nessa pandemia. Né? A gente está falando de 13,9% de pessoas em idade escolar que não estão na escola por algum motivo. A matéria gigantesca foi um alerta que a Unicef fez, na verdade, ela fez uma pesquisa em parceria com a CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisa de Educação, Cultura e Ação Comunitária. O desespero todo é que, no fim das contas, a gente lê ali coisas que a gente tem ouvido o tempo todo pensando em pandemia, mas a gente sabe que a pandemia só agravou esse problema, essa falta de estrutura, essa falta de olhar para o todo, né? E não para... A gente falou que odeia usar essa palavra como classe, porque assim você classifica as pessoas, mas infelizmente é assim que a nossa educação é tratada. E ela é dividida, assim, em vagões, lá como na nossa série. Existem os privilegiados, os não tão privilegiados e os que são esquecidos e são criados à margem de nada, né? E aí eu fico pensando, Jana, de que forma... Porque aí a gente tem que trazer isso para o nosso professor, né? Para o nosso dia a dia. E a gente sabe que tem professor que rala pra caramba e que tá na escola e que faz o que pode, que imprime atividade e que vai levar... Eu já vi história de casa de aluno. Professor indo levar em casa de aluno material impresso. Gente, isso pra mim é surreal, sabe? Surreal. De que forma nós professores, pensando assim, a gente pode... mostrar para quem está ocupando esses lugares, porque quem está naquele vagão lá da frente não faz a menor ideia do que acontece para baixo, sabe? E às vezes nem se incomoda com o que acontece. Mas apesar disso, pensando no MEC, eles são responsáveis pelo que acontece do vagão deles para trás. O que acontece ali é responsabilidade deles. Como é que a gente, como professor, pode alertá-los? Como é que a gente pode mostrar? Como é que a gente pode gritar? Como é que a gente pode chamar a atenção deles para o que realmente precisa acontecer em todos os vagões, não nos deles? Bom, a gente precisa, Carol, pensar que, embora o MEC devesse ser estratégico e não é, nós, enquanto educadores, deveríamos ser. Então, cada vez que você faz um gasto com a sua classe e você não se conforma com isso, em lugar de reclamar, você deve fazer: eu faria isso, eu já fiz isso, estou dando exemplo porque eu já fiz. Então, você deveria fazer uma planilha ou um relatório com seus gastos que você não se conforma em lugar de reclamar. Fazer uma planilha de evolução dos seus alunos com os gastos que você teve, comprovando que aqueles gastos realmente são para o aluno e que trazem resultado diferente das outras classes que não estão investindo, porque a gente tem um professor que não investe, porque ele não acredita, e mostrar isso para uma maior quantidade de pessoas possível, inclusive em rede social. Porque daí você está apresentando algo que dá resultado, você não está reclamando de algo que não aconteceu. As pessoas não colocam fé em palavras soltas, vazias. As pessoas colocam fé em coisas que você realmente fez. Eu acho que vocês devem ter esse problema, não agora, mas quando vocês estavam em sala de aula mesmo presencial, que os alunos perdem o lápis. O aluno perde o lápis, o professor reclama que a escola não dá mais lápis para o professor, porque ela já deu no começo do ano e ele acabou com todos dando para o aluno perdeu, não teve responsabilidade. Você ensinou responsabilidade para o aluno, ele não aprendeu, porque você é o próprio exemplo da falta de responsabilidade nessa questão do lápis, porque você perdeu os lápis da escola. E daí como que você resolve isso? Vou contar para vocês como que eu resolvi. Uma única vez, um único gasto. Eu fui na Calunga, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é uma loja aí de papelaria. Comprei 144 lápis, que é a quantia exata que vem naquela caixa da Grasa, Lagrosa, sei lá o nome, acho que é Grosa. E coloquei na classe. Falei para os alunos que quando eles perdessem, eles poderiam pegar dessa caixinha e colocar de volta. Coisa que eles não faziam. E deixei rolar. Claro que em 1 mês e meio, meus 144 lápis tinham virado 0. O que eu fiz? Na próxima reunião de pais, eu peguei a caixa, mostrei para os pais, falei, eu comprei em tal data. Em tal data, eu não tinha mais os 144 lápis e eu quero saber como que a gente vai fazer para resolver isso. Resultado, os pais começaram a cobrar a criança em casa se ela trazia de volta o lápis que ela tinha levado para a escola. Porque o pai tomou consciência de que aquilo era um problema para a criança, para o professor e para a escola.
Enquanto eu não expus esse problema com uma prova concreta daquilo, o pai não entendia, porque eu já tinha falado isso em reunião de pais. Olha, seu filho perde o lápis, olha, eu preciso que vocês peçam para a criança cuidar do material. Não adianta, se você não mostrar resultados, se você não mostrar uma prova concreta, a pessoa não entende. E tem que ser aquela prova assim irrefutável, que a pessoa olha e fala, nossa, eu sinto a dor desse professor, porque ele está se esforçando e eu não estou contribuindo. Enquanto não for dessa forma, vai ser difícil mudar, porque fazer greve, falar da boca para fora, sem mostrar resultados, sem mostrar, não adianta, gente. Nós não somos igual à terceira revolução industrial de 1920, tá? Nós estamos em 2021, em uma época que se bobear, você fala assim, eu vou entrar em greve. Tudo bem, quando você voltar eu te mando embora e pego um dos 10 professores que estão ali na fila. A greve dá certo quando você é insubstituível. Agora pensa você, tem professor que realmente é insubstituível. Você que está ouvindo é insubstituível? Eu sei que quem que fez concurso fica mais complicada a situação, porque você está ali estabilizado. Mas eu acho que a gente deve pensar também na classe, sabe? Porque é um pouco de egoísmo você pensar só na sua situação. Eu acho que nessa questão entraria também tanto a pedagogia cognitiva quanto o assistencialista. Porque o assistencialista deve criar também essa consciência de não egocentrismo para a classe. Então, eu espero que eu não tenha sido assim muito severa com vocês, mas eu me empolguei aqui no vagão do trem. Mas eu espero que pelo menos um pouco de reflexão eu tenha criado aí na cabecinha de vocês em relação a essa questão que a Carol perguntou. Origem, com Janaína Espolidório. E cá estamos no nosso terceiro bloco desse podcast, que eu espero que você escute e compartilhe com as pessoas. Tô aqui refletindo com o que a Jana estava falando para vocês e na resposta, né, ao que eu perguntei para ela. Em determinado momento lá no fundão, que a gente chama assim esse vagão do fundão mesmo da nossa série, ele se rebela com o apoio de diversas outras pessoas e por razões inúmeras que levam eles a uma rebelião mesmo. E eles querem coroar um novo ministro, vamos chamar assim, tá bom? Lá, o ministro é fundista também, é bem inteligente, por sinal, ele é casado. Antes de tudo aquilo acontecer, ele é casado com uma moça que escolhe ir para o vagão de elite, para ser barriga de aluguel, para vocês terem ideia do grau que é o fundão e do grau que é o trem, gente. O bagulho é louco. Ele é super carismático, super maravilhoso. Você vê ele falando, ele é um querido, super inteligente. E ele tem um pequeno detalhe que todos nós temos. Ele é humano. Então, quando ele se depara com esse lado humano dele, fica claro para ele que as coisas são diferentes fora da cabeça dele. Que nem tudo que é justo para ele é justo para o outro. E aí você vai se deparar com várias situações que você vai passar meio que ódio e amor em relação a ele. Mas Por que eu tô falando isso? Por que é importante falar dele? Porque o humano, no fim das contas, é quem transforma o nosso mundo. A gente não consegue chegar numa equação que faça sentido para todos sem que esse humano que ocupa essa posição pense como um todo. A nossa origem humana não nos permite pensar como um todo. É uma luta diária, no fim das contas, né? E aí, quando a gente pensa no MEC, nessa pessoa que ocupa essa cadeira, independente de quem ela é, enfim, ela vive num sistema diferente do nosso. Ela está num vagão diferente, vamos dizer assim. Ele não sabe o que acontece na sua sala, ele não sabe o que acontece na sua casa, ele não sabe o que acontece na casa, na família, na vida do seu aluno, ele não sabe. O que ocupa a Secretaria da Educação, ele se vê às voltas de um mundo totalmente diferente. E assim acontece com quem está abaixo dele, e aí a gente vai virando uma matriosca. Você gosta, Jana, dessa comparação? No fim das contas, somos uma matriosca da educação? No fim das contas, nós somos uma matriosca da educação. Quem não conhece o termo, gente, a matriosca é aquela bonequinha russa que uma encaixa dentro da outra, assim, tem a maior, daí é um pouco menor, até chegar na bem pequenininha. O que acontece é exatamente isso que a Carol falou.
A gente tem a matriosca maior, que é aquele ministro, né, que vai ali o coitado, pobre coitado, não tenho inveja nenhuma dele, gente, não quero ser ministra, acho que a Carol também não. Porque mesmo que eu fosse ministra, as minhas intenções não iam valer absolutamente nada dentro do sistema que já foi formado ali dentro. As pessoas iam me impedir de fazer o que eu gosto, então não é uma coisa legal. Na verdade, teria que começar do zero ali para ser alguma coisa interessante. Então, não julguem o MEC, porque a gente não está lá dentro para saber o que acontece. Eu até entendo que ele não consiga fazer algumas coisas por causa do sistema, e assim acontece com todos. Né? Às vezes você fala, é porque quando eu vou virar coordenadora, eu vou fazer tal coisa. Daí você vira coordenadora e você começa a ir contra seus colegas que você antes apoiava. Porque você vê que é um assunto totalmente diferente do que você achava. Aquele cargo que você começa a ocupar vem com umas responsabilidades que não cabem mais na necessidade do professor, que você era antes. Quem já passou por professor e coordenador sabe disso. É um tipo de responsabilidade que, se você não se impuser de algumas formas, as pessoas não vão entrar na sua. E se você não colocar alguns limites, você não vai ser respeitada. As pessoas não vão te entregar coisas, não vai andar. Você não vai fazer seu trabalho. A mesma coisa no MEC. E daí a gente tem o ministro, abaixo dele tem algumas pessoas, e assim vai virando uma bonequinha russa. Só que o grande problema de tudo isso é que essa bonequinha russa alcança só aonde a parede dela tá. Então, o ministro ele vai alcançar toda aquela parte dele, em volta dele, da casca, né, dele, só que ele não enxerga o que está dentro das outras, ele não sabe nem quantas são. Pode ser que ele dentro tenha 4, 5, 6 bonequinhas. Se você se imaginar dentro da bonequinha maior, você olha a que está abaixo de você e você vê até um pouco da realidade dela, mas o resto você não está vendo. Não pense que ele vai enxergar a escolinha do bairro, que ele não vai. E ao contrário, a mesma coisa. Aquela escola pequena que está abrindo agora no bairro, que é o seu sonho de consumo, ser uma dona de escola do seu bairro, porque você vai fazer diferente, você vai fazer diferente ali. Só que você vai enxergar só o tamanho da sua boneca. A realidade das outras bonecas, a dimensão que elas ocupam, as responsabilidades que elas têm para ocupar aquele local, você não vai conseguir ter dimensão sem ser aquela boneca. Então, você só entende o cargo quando você ocupa ele. Por isso que a gente não deve julgar as outras pessoas. Por isso que eu falei antes, assim, quem é da pedagogia assistencialista, não julgue a pedagogia cognitiva, assim como o contrário também não deve acontecer. E não julgue, assim, as pessoas pelo que você vê no exterior, porque às vezes ela está fazendo aquilo porque é exigido dela. O que a gente tem que fazer é transformar o nosso trabalho até onde você alcança. Então, cada bonequinha tem que fazer o que alcança dentro do seu espaço, para que a próxima bonequinha consiga enxergar as suas necessidades, ver quanto de espaço você pode ocupar dentro do espaço dela e ver de que forma que ela pode te acomodar ali dentro do espaço interno dela, né? Que daí a gente tem a rota ascendente e a descendente. Tô ouvindo você falar, Jana, e me fez pensar justamente que a gente não para refletir sobre isso, que há um ecossistema, não é o MEC independente de tudo, né? E aí me lembrou uma frase, para não perder o costume, citarmos autores, educadores e pessoas maravilhosas por aqui. Tem uma frase do Darcy Ribeiro que você professor, você qualquer um de nós que já passou por algum Instagram, já deve ter visto que a frase dele que é: a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. É pesado a gente pensar assim, porque ele defendia demais a escola pública. Ele era um cara, essa frase, por sinal, tem a ver com isso. Ele era um cara que defendia a escola pública. Ele achava que a escola pública é a maior invenção do mundo. Esse projeto, vamos chamar assim, existe há muito tempo. Não vai ser uma pessoa agora, sozinha, ou a briga, ou nada disso que vai resolver a coisa. Acho que é um trabalho mais em conjunto, é um trabalho de olhar a bonequinha de dentro e pensar na bonequinha de fora. Vai muito mais além, né? E, Jana, na opinião de alguém que já saiu de dentro de uma matriosca, porque, no fim das contas, hoje você está nela, mas você já esteve lá no meinho, né? O que a gente precisaria hoje para ter uma mudança palpável?
sabe, visível mesmo na educação. Então, se a gente fizesse isso hoje, se o MEC pensasse assim hoje, ajudaria demais, mudaria demais. Pensando não só no professor, mas na nossa educação mesmo. O correto seria, Carol, uma reformulação total, porque a gente tem aí, lógico, eu uso, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu uso, por exemplo, a BNCC, porque é uma base nacional. A BNCC, ela foi feita para que todos tivessem aí uma mesma meta, um mesmo objetivo por série. Daí, o que os estados fazem? Eles vão e criam a meta deles baseado na BNCC. O que o município faz? Ele vai e cria a base dele baseada no do município, do estado, desculpa. Então, você tem ali uma outra matriosca. Então, quer dizer, em vez de você facilitar o trabalho do professor, porque nosso objetivo primeiro é a aprendizagem do aluno, e isso é o que a gente tem que fazer hoje, não ficar preenchendo relatório e ficar entendendo o código de documento, em lugar de ficar formando o professor para ele compreender como funciona o órgão de aprendizagem do aluno, que é o cérebro, ficam mais preocupados com estabelecer metas que o professor nem entende quais são. Porque é tão confuso você ter uma BNCC, um regimento estadual e um regimento municipal para você lidar, que você não tem tempo para ensinar o seu aluno. Você não tem tempo nem para observar a aprendizagem daquela criança. Então, eu acho que a gente tem que deixar de exigir coisas superficiais e começar a exigir o pensamento do professor. Porque o que a gente precisa construir é abstrato, não é uma coisa concreta, um pedaço de papel. O pedaço de papel, ele vem naturalmente quando você faz o professor pensar. Não de modo obrigado, que você obriga ele a estudar um documento, que é o documento do documento do documento, que era o documento nacional. Que foi feito para facilitar e que nada mais era para fazer do que olhar aquele documento, ver o que o aluno não sabia naquele ano e ensinar aquilo. Agora virou um colocar no papel o mais bonitinho do BNCC, quem entendeu mais. E é uma coisa interessante porque eu estou atualmente dando um curso de elaboração de material. A primeira coisa de documento que eu ensinei para elas foi a BNCC. E assim que eu ensinei a BNCC, eu falei, gente, eu estou falando primeiro da BNCC porque ela é a coisa menos importante na elaboração do material. E elas ficaram me olhando. Agora a gente está na terceira aula de documentos e elas estão começando a entender que a BNCC e nada é a mesma coisa, porque ela é manipulável, assim como todo o resto. Então eu tenho lá o objetivo, ele tem que constar no papel, mas é aquele negócio que é do papel. O mais importante é o jeito que você chega naquilo, não é o objetivo que está sendo traçado. Porque ele é um objetivo que ele dá a impressão de educação, mas não chega. Para quem elabora material, para quem é autor, sabe disso. Só que para o professor entender isso, eu acho que talvez até vocês ouvindo aqui sem as aulas, vocês não consigam entender onde eu quero chegar. Mas eu quero chegar em dizer que eu consigo pegar uma folha qualquer da internet e colocar a BNCC ali, é só olhar se é o mesmo assunto. Só que o importante não é isso. O importante é o que você vai fazer e como você vai fazer aquilo. Esse como não está na BNCC. E é isso que a gente tem que pensar para mudar a educação. Como fazer? O que fazer vem pronto. Esse pronto não me interessa. O que me interessa é o processo, porque educação é processo. A graça da traça. Expresso do Amanhã é uma adaptação da HQ francesa chamada Le Transpersonnage, de Jacques Job, Jean-Marc Rochette e Benjamin Legrand, publicada em 1982 e que também deu origem ao livro Perfura a Neve. O trem possui 1.001 vagões que são divididos em 3 classes, cauda e motor da frente. Na cauda existem 400 passageiros que entraram à força para não morrer e que puderam ficar lá com a condição de que trabalhem. A graça da traça. O trem precisa estar em movimento constante, pois se ele parar por mais de 13 minutos, todos os passageiros morrerão por conta do frio. O Expresso da Manhã também é um filme, leva o mesmo título. Ele foi lançado em 2013, mas só chegou nos cinemas brasileiros em 2015.
espero que você tenha gostado do Origem de hoje. Ele foi assim, eu acho que até um pouco pesadão, né? Porque o Expresso do Amanhã, se vocês assistirem, ele é uma série muito pesada também. Ela tem umas cenas extremamente fortes, assim, até violentas, né? Se você for pensar. Então, é uma série, assim, que faz pensar. Mas se você pensar nessa parte de poderia ser o Mac, fazendo essa analogia, eu acho que dá muito certo, sim. Porque a todo momento, gente, eu pensava nisso. E tem até uma excluída de lá de dentro do trem que eles nem querem voltar para pegar ela numa parte da série. Então, é bem interessante. E até o próximo Origem. É isso. Aí eu vou até propor um desafio. Assistam a série com esse olhar, tá bom? Então, olhem pro W e virem ali ao contrário, pensem no Mac. Façam essas ligações. Pode ser que vocês encontrem, a gente encontrou outras coisas durante a série, mas pode ser que vocês encontrem também. Conta pra gente, pode mandar comentário, mensagem, o que vocês quiserem, a gente vai adorar saber se vocês conseguiram enxergar essas ligações, tá bom? Até o próximo, fiquem bem, um beijo. Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ian. Origem, com Janaína Espolidório.